E o assunto que vai abrir o programa de hoje é o caso do Alexandre de Moraes e o caso das pesquisas de intenção de voto. Ontem, o CAD e a Polícia Federal abriram investigação para apurar os institutos de pesquisa. Nós já debatemos aqui essa diferença entre a realidade e o apurado absurda de muitos desses institutos, né? Tiveram uma grande margem de erro no primeiro turno das eleições. Mas o Alexandre de Moraes decidiu intervir. O presidente do TSE suspendeu o inquérito alegando que o CAD e a Polícia Federal não têm competência para apurar o caso. Em entrevista concedida hoje ao podcast Paparazzo Rubro Negro, Bolsonaro criticou a decisão de Moraes. Vamos ouvir. Com uma medida dele agora, do Alexandre de Moraes, que começou aí o CAD e a Polícia Federal investigar o Instituto de Pesquisa. O que ele fez? Não pode investigar. Ou seja, os institutos vão continuar mentindo. E nessas mentiras, quantos votos ele arrasta para o outro lado? Geralmente vota quem está ganhando 2, 3 milhões de votos. Parabéns, Alexandre de Moraes. O seu candidato não é o Lula, o seu candidato é o Alckmin. Você foi secretário de segurança do Alckmin em São Paulo, o Alckmin governador. Nós sabemos para quem ele advogava no passado. E, na verdade, não é o Alckmin com o Lula, tá? É o Alexandre de Moraes com o Lula. Essa aqui é a verdade. Questão jurídica, vou começar aqui com os meus colegas advogados, Dr. Cris Vilela. Bom, ele disse que a polícia e o CAD não têm competência para instaurar esse tipo de inquérito, mas no artigo 8º, nas competências do presidente do TSE, ele também não tem a competência para mandar suspender ou arquivar qualquer tipo de pedido de investigação dessa natureza. Estou errado? Tá certíssimo, Pavinato. Infelizmente, nós vivemos no país, nos últimos anos, uma grave crise institucional, uma grave intromissão entre os poderes, onde todo mundo acaba querendo fazer o que dá na cabeça e, enquanto uma parte do eleitorado, uma parte da opinião pública aplaude, a outra parte se desconta e, com isso, você acaba legitimando uma série de ilegalidades. Esse episódio de ontem, ao meu ver, ele é mais um exemplo disso. Então, nós temos esse inquérito aberto pelo CAD, especialmente no que se relaciona ao CAD, que é uma das coisas mais absurdas que eu vi no país nos últimos anos. E olha que coisas absurdas, nós estamos realmente fartos, nós temos, aos montes de exemplos para mencionar, porque haja vista que numa contagem simples, simplória, você vai ver que se somar dos 3 principais institutos, você não tem nem 10% das pesquisas do Brasil. Então, não haveria que se falar em qualquer possibilidade de abuso, de afronta à ordem econômica. E aí uma outra situação tão abusiva quanto que é essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, sem qualquer fundamento, sem qualquer cabimento jurídico para isso. Infelizmente, estamos vivendo num momento bastante perigoso, um momento que só vem a fazer com que a democracia e com que as instituições acabem tendo que se manter fortes para que eventuais abusos como esse não sejam mais cometidos. Felipe, meu caro colega, o que é mais autoritário? Porque a imprensa progressista, não vou dizer progressista porque não dá para chamar de progressista, por exemplo, o Reinaldo Azevedo, que passou todos os anos do PT criticando o PT e agora defende. Segundo ele, essa medida faz parte da cloaca do autoritarismo, foi o que ele publicou ontem. O que é mais autoritário? Tentar investigar o Instituto de Pesquisa ou um juiz fazer o que não pode? Perfeito, boa pergunta, Pavinato. Eu sou um crítico da ativação da politização do judiciário, não é? Eu concordo muito com o que o Cristiano falou. Eu sou totalmente contrário a esses excessos do Alexandre de Moraes em várias medidas que ele tomou, inclusive recentemente contra os empresários. Agora, em relação a esse assunto específico, não é um absurdo atrás de absurdo. Como bem disse o Cristiano, no caso específico do CAD, o Cordeiro, que é o presidente do CAD, também não tinha competência para abrir de ofício a fiscalização de um crime contra a ordem econômica quando não há crime contra a ordem econômica. Então, está aí outro absurdo também. Em época, aí eu discordo de você, Pavinato, eu discordo também do roteiro aqui do nosso programa, né? Em época de eleição, né, não cabe pedido de crime eleitoral para a Polícia Federal.
Isso tem que vir, o Cristiano depois pode falar sobre isso, tem que vir por meio da justiça eleitoral, né? E não foi. Então, sobre esses dois assuntos específicos, apesar de eu discordar da forma como Alexandre de Moraes tomou a atitude, porque ele não foi provocado para tomar atitude, até onde eu vi aqui nas notícias, ele não foi provocado, né? E o juiz tem que agir quando ele é provocado, ele não pode agir de ofício, né? E no caso não teve nenhum tipo de provocação contra ele, por ele não ser provocado, não podia suspender nem a investigação do CAD, nem a investigação da Polícia Federal. Eu acho que esses dois inquéritos abertos, tanto do CAD quanto da Polícia Federal, também são inquéritos arbitrários, tá? Eu não estou aqui advogando a tese de que a arbitrariedade se combate com a arbitrariedade, não. Não acho que Alexandre de Moraes acertou em ir para cima desses dois inquéritos, mesmo achando que esses dois inquéritos tenham sido abertos de formas ilegais, né? Mas é bom deixar as coisas da forma como ela tem que ser. Está havendo atualmente diversos absurdos na nossa sociedade, e um dos absurdos também são esses 3 absurdos que a gente viu. Não só do Alexandre de Moraes, mas também a abertura de inquérito de forma ilegal e desarrazoada no CAD, que deveria ter sido sustado sim, mas da forma prevista em lei, e a sustação também do inquérito da Polícia Federal para julgar, para analisar crimes eleitorais, né? Então, assim, são 3 absurdos que a gente viu aqui. Nós não temos a mão do Procurador-Geral da República nesse inquérito? Não há? Não. Não há? Se tivesse, Negão, agora vamos entrar na hipótese da legalidade aqui do doutor Felipe. Se isso entrasse, se esse pedido de investigação fosse feito pelo PGR, que é, né, o responsável, né, pelo Ministério Público na época eleitoral perante o TSE, você acha que essa pesquisa ela seria bem-vinda ou não? Até porque a decisão do Alexandre de Moraes, ele não se baseou nesse fato, né, de não ter tido a participação do Ministério Público Federal. Ele falou que fere muitas coisas, etc. Ele não deu o caminho das pedras, né? E ele nem remeteu ao MPF, porque, como juiz preocupado com a Lianês, ele poderia remeter esse pedido ao MPF para ver se o MPF o validaria, né? Mas não o fez. A gente sabe que a gente está em batalha. Mas vamos imaginar que está tudo em condição normal de temperatura e pressão. O que você acha desse pedido de inquérito, dessa investigação desses institutos de pesquisa? Bom, primeiro que eu não consigo acreditar em nenhum dos institutos de pesquisa. Eu tive até a oportunidade de fazer perguntas para o chefe de um deles e eu não consigo acreditar. Mas eu sou uma exceção. No Brasil, muitas pessoas acreditam e não é pouco nas pesquisas. Lembra daquela frase do Nelson Rodrigues? Põe no jornal que o povo acredita? Exato. E eles acreditam mesmo. O que eu acho mais engraçado dessa história toda é o seguinte. Em 2018, foi prometido pelo pessoal de esquerda que o Bolsonaro seria um ditador. Me prometeram isso. Prometeram que ele seria o racista, prometeram que ele seria o homofóbico, prometeram que ele seria o ditador, prometeram que ele colocaria os tanques nas ruas. Era assim que eram as falas. Não, o Bolsonaro vai colocar o exército nas ruas. E hoje a gente tem jornalista que está exilado nos Estados Unidos, é o Alan dos Santos. É o nome disso, é exilado. Hoje a gente tem veículos de comunicação que foram fechados, é o caso da TV Piauí. Hoje a gente tem pedidos de censura que estão sendo aceitos, certo? Porque muita gente está falando assim, o PT está censurando. Não, o PT não está censurando. O PT está pedindo. Ele, por enquanto, ele está no cargo de pedir. A questão é que estão aceitando. Hoje a gente está vendo um monte de coisas que foram atribuídas ao Bolsonaro, que foram prometidas. O pessoal de esquerda prometeu que o Bolsonaro ia fazer tudo isso, e ele não está fazendo. Essa é só mais um passo. Como o próprio Pavinato falou, se tivesse a mão do procurador, do Aras, se tivesse a mão do Aras nisso daqui, todo mundo estava caindo, matando em cima do Bolsonaro agora. Ah, porque ele é o ditador. Ah, porque as pesquisas têm um esquema matemático e ele é contra a ciência, ele é contra os números. Mas o Aras não é petista, Negão? Cada hora ele é uma coisa. Cada hora ele é petista, cada hora... É igual os dois que o Bolsonaro indicou também. Eu admiro a coragem do Pavinato. Porque eu, no lugar dele, eu não teria lido esse texto logo de começo. E se eu tivesse lido, eu primeiro ia perguntar para o produtor, falar, ó, eu posso escapar de ler esse texto aqui? Se o produtor tivesse falado assim, não, você tem que falar, eu ia terminar o texto dizendo, ó,
Isso aqui é a opinião da Jovem Pan e essa opinião não reflete a opinião. O texto é seu? Então é mais coragem ainda. Jura? O texto é seu? Então ele é mais macho do que eu pensava. Eu pensei que esse texto estava vindo da Jovem Pan. Não, o texto e eu não teria coragem de ler esse texto. Porque hoje eu tenho medo do Alexandre de Moraes. Eu tenho. São muitas decisões assim que fazem a gente fazem a gente pôr o pé para trás, fazem a gente pensar duas vezes até de falar se o céu é azul. E vendo que o céu é azul, olha o Brasil Paralelo. Olha o que acabou de acontecer com o Brasil Paralelo. Aí eu te pergunto, hoje, qualquer pessoa do Brasil critica o Bolsonaro. Hoje, qualquer pessoa do Brasil xinga o Bolsonaro. Hoje, autoridades fazem fake news descaradas dia sim, dia também sobre o Bolsonaro. E cadê o ditador que prometeram tanto pra gente? É ele que tá fazendo todas as coisas. É ele que faz. A gente tem hoje medo. Alguém aqui da mesa, o Felipe, que tá mais à esquerda, você tem medo de falar alguma coisa do Bolsonaro? Não, você pode xingar ele do que for, não pega nada. Não, olha, eu vou dar aqui um exemplo real. Não, mas, assim, você quer mais... Olha, eu fiz muita... Toda vez que ele fez algo na pandemia que me irritou, eu cheguei a pedir o impedimento do churrasco no começo da pandemia. Uhum. Eu critiquei tudo o que podia ser criticado. Eu apontei tudo o que poderia existir de crime de responsabilidade. Certo. Nunca aconteceu nada comigo. Tá certo. Isso é uma democracia, porque eu posso criticar, eu posso até ter ações contra o chefe da nação e eu estou vivo. Da mesma forma que eu digo que é do jogo o PT pedir as coisas que ele está pedindo. É do jogo. O problema o judiciário problema é aceitar. Eu posso colocar uma coisa que eu acho importante, Negão? Assim, atualmente, a forma da ditadura, do arbitrário, né, não está mais com tanque nas ruas. Né? Tem várias decisões e atitudes do Bolsonaro que tiveram um certo grau de arbitrariedade. Por exemplo, se é a favor de aumentar o número de ministros do STF... Se não tira a liberdade, não é arbitrário, Felipe. Por favor, aumentar o número de ministros do STF é um deles. Outro ponto, defender a criminalização dos institutos de pesquisa é outro ponto. Ou seja, há várias medidas e várias defesas públicas do Bolsonaro que a gente vê que ele está caminhando para a arbitrariedade. Né? Não, hoje em dia, não cabe mais tanque na rua. A arbitrariedade chega de outras formas. Ela vem com a PF. Né? A PF lá bate na tua porta às 6h50 da manhã. A já visto que aconteceu lá no Nordeste. Né? Eu desço com o meu pijama de seda e você olha para vai falar, esteja preso. Pronto, fudeu. Ou então o policial entra aqui e diz, desliga, é a Polícia Federal, que foi o que aconteceu com a TV Piauí. E aconteceu muito isso há poucos anos atrás, e muitos deles viraram super-heróis na Avenida Paulista, na Avenida Atlântica, nas principais avenidas, né? Vestido de Superman, né? Quer dizer, arbitrariedade, muitas vezes, quando você está numa conjuntura como a que a gente tem agora, de grave polarização, a arbitrariedade de uns é aplaudida, enquanto para os adversários ela é criticada. Mas eu gostaria comparando a arbitrariedade que vocês apontassem em qual momento o Bolsonaro teria cometido atitudes arbitrárias. Ele não quer criminalizar, ao contrário do que o Felipe disse, as instituições que fazem essas pesquisas. Ele quer só que as pessoas parem e questionem caso elas tenham dúvidas com relação à veracidade daquelas coisas. Ontem ele pediu desculpas, né, pelas falas, porque ele fala muita coisa. A liberdade de expressão tem que ser respeitada também por quem está no executivo. Né? Então, o Bolsonaro ele só está expressando uma dúvida, ele está questionando, e isso é válido sim quando você é chefe do executivo, porque afinal de contas ele foi eleito democraticamente. Quanto ao Alexandre de Moraes, eu tô na linha do Negão, que é Alexandre não me nota, né? Porque a gente sabe que todo ditador enrustido acha que o país, né, precisa do seu autoritarismo para que uma ordem seja cumprida, né, em nome de coisas como a democracia, que é a última coisa que ele defende. Ele diz que defende, mas que ele não pratica, né? Porque se fosse pela vontade da maioria, tenho certeza que esses inquéritos, né, em relação a essas pesquisas fraudulentas, né, que mentiram, sim, foram bancadas, financiadas por pessoas que têm interesse político, sim, com certeza essas pesquisas teriam caminhado, né? Essa CPI teria caminhado para que fosse descoberto o que está por trás de tudo isso. Mas não, ele, num gesto totalmente arbitrário, fez uma coisa dessa. E o Negão trouxe aqui a história da Brasil Paralelo. Então a gente vê que os ministros do STF estão em várias ramificações, né? Eles vão tolhendo a imprensa, eles vão tolhendo as CPIs que são propostas por parlamentares. Eles reptilianos?
reptilianos, draconianos, né? Rola essa história. Olha, eu e o Cris lembramos dele quando ele tinha tupete. Sim, né? exatamente. É verdade. Eu e o Cris aqui, a gente lembra do Alexandre de Moraes quando ele tinha tupete. Nossa senhora, essa aí eu tô pra ver. Dele. Bom, essa mudança no resultado das pesquisas de hoje, vocês não acham que tem a ver com esse clima de tensão? Porque hoje, praticamente, a gente já tem uma pesquisa com empate técnico no segundo turno. Eu acho, sinceramente, ao contrário do que a Pietra e o Negão defendem e várias pessoas aqui defendem. Não precisa dizer que é o contrário. Eu acho... Não, eu acho... Só cria animosidade. Isso só cria animosidade. Só começa a falar, eu já sei que é o contrário. Eu acho que as pesquisas, no final das contas, ajudaram o Bolsonaro no final, entendeu? Porque deram o Lula com possibilidade de ganhar no primeiro turno, várias pessoas estavam indecisas e várias pessoas que não iam votar ou iam anular o voto, mudaram o voto para o Bolsonaro. Né? Então a gente passa da hipótese da má fé, a gente passa da hipótese da má fé do Instituto de Pesquisa para a burrice. Vamos, agora sério. O que eu acho é o seguinte, que a pesquisa ela faz uma análise do eleitorado no dia que a pesquisa é realizada, né? Não no dia das eleições. Mas o problema é que tem pesquisa todo dia. Não, eu vi uma pesquisa... É que a gente não pode olhar a cabeça. Quem ela prejudica? Ela prejudica a Simone, ela prejudica o Ciro. Sim, prejudica. Porque é deles que o voto vai sair. Não, mas o voto, as pessoas não têm que votar de acordo com a pesquisa. A pesquisa é só um meio para ter mais informações sobre o cenário eleitoral. Por isso que sou a favor das pesquisas. Mas o problema é que a mídia bate nas pesquisas todo dia. Antigamente a gente tinha pesquisa, tipo assim, uma vez por semana. Então a gente até esperava a pesquisa. Agora você tem pesquisa todo dia. Na segunda, os programas aqui da casa são um exemplo disso. Saiu a pesquisa da segunda, aí na terça compara a pesquisa da terça com a segunda, aí saiu a pesquisa na quarta, e sai na quinta. Não, mas isso até faz parte da democracia. Pietra, você não acha que pode rolar um Ctrl-C, Ctrl-V e falar aqui, ó, põe 2 a mais aqui, 2 a menos. Se algum se ferra todo mundo, mas tem né? metodologias diferentes. Mas isso faz parte das liberdades individuais, né? Qualquer instituto, qualquer empresa que queira se dispor a fazer uma pesquisa, ele pode. O problema é da população que tá aí num cabresto e ainda acredita no que esse povo fala, não entende que não é porque está no jornal que esse negócio é sério. Não é porque as pessoas estão falando que não tem alguém interessado ali por trás financiando e com interesses bem duvidosos. Pietra, discussão, mas só por isso, então, a gente vai criminalizar os institutos de pesquisa. Só porque tem algumas pessoas que pautam o seu voto por isso. Ninguém está falando em criminalizar, a gente está falando em questionar, não, mas pesquisar, assim, ver o que está por trás. Em que uma investigação, nos moldes da que for proposta, criminalizaria esses institutos? Em quê? Porque estamos falando em investigação. Eu acho quem vai investigar? Tá viciado? Tá... Isso, então. Esse é o ponto, né? Porque uma investigação é sempre bom. Como está sendo feito, né? A investigação é uma investigação. Gente, vocês vão me desculpar, mas assim, convenhamos, você pegar o CAD, que é um órgão que não tem nada a ver com o assunto, hora que veio a informação para mim ontem, me ligaram me fazendo essa pergunta, e eu falei, poxa, eu acho que a pessoa que estava entrevistando deve ter errado o nome do órgão. Imagina, o CAD, que isso, o CAD não vai abrir. Eu fui na hora, eu já buguei ali para ver se de fato tinha. É um absurdo o CAD abrir um inquérito, uma investigação para isso. Não há que se falar em concentração econômica, mas nem de longe, mas não passa nem ali ao largo. Então, não tem cabimento uma situação como essa. Você discutir a questão da legitimidade da Polícia Federal é uma discussão mais complexa de se fazer. Tudo bem, até aí vai lá. Agora, você falar em CAD é um absurdo. E nós temos que nos posicionar contra as arbitrariedades que vão contra os nossos adversários e as que vão contra nós. Não dá pra gente ficar selecionando. Mas então quem que poderia pedir uma CPI? A Procuradoria. A CPI. Não, a CPI são coisas diferentes. CPI era o Parlamento. O Parlamento pode genuína e é uma dúvida que está na população. Aí as pessoas estão questionando a fraude nessas eleições. Aí eu coloco duas coisas. O Parlamento tem competência para isso e, eventualmente, a Procuradoria. Agora, a Procuradoria não fez. O do Parlamento seguramente vai andar. E aí, uma coisa que eu coloco, já coloquei aqui na Jovem Pan em outras oportunidades e coloco isso. A gente tem que aprender a trabalhar com as regras do jogo. Eu, pessoalmente, eu sou crítico a essa questão das pesquisas eleitorais nas vésperas de eleição. Então, existe projeto de lei na Câmara
no sentido de que você restringe a divulgação nos últimos dias. Então, eu acho que esse é o ideal. Legal, pega os últimos 15 dias, não pode haver a publicação de pesquisa. Na última semana, 10 dias... É uma informação, é notícia, pesquisa. Eu discordo. O que me interessa, o que me interessa é que o outro vai votar. Se o voto é secreto... Não, quem vai ter pesquisa? Quem eu vou votar, eu já sei. Quem comprar, quem mandar fazer. Mas nesse caso não faz sentido, Pavinato, porque, por exemplo, até para a própria militância poder traçar novas estratégias. Nesse ponto eu estou com o Felipe. Mas aí não tem nada. O direito de informação você esvaziou. Você está falando que serve para a campanha. Isso. Para o cidadão. Não, mas, por exemplo, eu sou cidadão. A gente está falando, mas eu não faço parte da campanha. Eu quero saber da dona Maria. Que vantagem Maria leva? Não, então, mas eu vou te dar o exemplo dela. Por exemplo, eu apoio o presidente Bolsonaro, eu quero que ele se reeleja, mas eu não faço parte da campanha dele. Eu não tenho acesso às pesquisas que o partido faz, que o próprio PT faz, cada partido faz a sua, que eles até nem divulgam. Mas assim, eu preciso também dessas pesquisas para poder falar assim, pô, estamos indo no caminho certo, eu que sou apoiador, não ganho R$1 por isso... vamos continuar. Até pra gente de fora poder montar estratégia. Mas pra se mim, você não acredita na pesquisa, por como é que mas você vai se pautar? a minha questão, eu não sou a favor. Eu não sou a favor do fim das pesquisas. Não dá pra falar o que eu não acredito é como ela é feita. Eu não consigo entender como 2.000 pessoas... Por que você defende tanto que ela seja divulgada nas vésperas? O que eu defendo é que ela seja feita direito. Eu não defendo que os institutos acabem. Mas ela é feita direito, negão. Ela é feita direito. Eu não defendo isso. Então, ela retrata seu ponto. Mas daí tinha que pôr a tarja lá. Essa pesquisa é meramente ilustrativa. Eu acredito em pesquisa. Eu acredito em pesquisa. Então como é que elas erraram tanto? Qual pesquisa que você acredita? Se você viu agora como elas estavam erradas. Existem pesquisas das pesquisas que falaram que os eleitores decidiram, 7% dos eleitores, 7%, decidiram o voto em cima das eleições, na hora das eleições ali. Mas aí também é fácil. Isso muda as eleições. Isso muda as eleições. Aí a culpa é do eleitor. O legal não. Mas a pesquisa falava esse número de indecisos? Falava. Então dava para pegar o indeciso e jogar nessa diferença? Mas extrapolou a margem de erro, esse que é o problema. Extrapolou mas a margem de erro foi 4 dias antes das eleições, Gente, quem nunca mentiu numa pesquisa? As perguntas foram feitas 3 dias antes das eleições. Foram quinta e quarta-feira. É que esses institutos são os mesmos institutos que, por exemplo, se eu for abrir um comércio num lugar, eles também vão fazer uma pesquisa para eu saber se vale a pena eu abrir o comércio naquele lugar. O meu problema com os institutos é o fato de que é muito pouca gente num tempo muito curto. 2.000 pessoas num universo de 150 milhões de pessoas que podem votar. É ciência, não são 2.000. Estatística. Mas aí é muito pouca gente. Isso é estatística. A amostragem pequena que você consegue identificar, ela engloba todo o Brasil. Nenhuma ciência é perfeita. Exatamente. Se fosse perfeita, não seria ciência, seria fé. Eu vou fazer uma observação, pessoal. É verdade. Pessoal, eu só quero fazer uma observação. Gente, o pessoal aqui da meteorologia, aqui da Jovem Pan, está em polvorosa, porque daqui a pouco vão querer prender um instituto de meteorologia. Daqui a pouco você chega de manhã, olha, vai fazer sol. Caiu uma chuva, você vai querer prender o instituto de meteorologia. Por quê? Porque não é uma ciência Cristiano, exata. se tiver grana rolando, se tiver gente interessada financiando a meteorologia, faz sentido sim que exista uma não tenha dinheiro dentro de uma sociedade capitalista. Então vamos falar, porque já que a gente está falando de dinheiro das pessoas, já que a gente está falando de interesses obscuros econômicos, nós vamos recentralizar o tema. Agora são 14 horas e 28 minutos. A questão é, investigar seria ruim? Não, ninguém tá livre de ser pelos órgãos competentes, claro. Porque vem uma irregularidade e pode mandar ao MP. E o órgão esse erro tão gritante mostra que teve alguma coisa errada. Agora o que errou é que tem que ser investigado. Nós não podemos acreditar em ninguém. Não, agora, posso só colocar uma questão que eu acho importante? Por favor. Existem aqueles erros justificáveis, a margem de erro, 2 para baixo, 2 para cima, índice de confiabilidade das pesquisas, que normalmente é em torno de 95%. Ou seja, qualquer pesquisa, a cada 100 que você faz, 95 dá resultado que ela coloca. E 5 pode desvirtuar daquilo ali. E existem os erros injustificáveis, que não dá para controlar. Por exemplo, o ex-secretário do Bolsonaro, Mário Frias,
ele colocou diversas vezes que quem vota no Bolsonaro deveria boicotar as pesquisas, responder errado, responder com má vontade. Esses erros não dá para colocar nas costas das pesquisas. Mas a investigação não ia deixar isso claro. A investigação não deixaria isso claro. Não dá para saber, então, desculpa. Porque a investigação deixaria isso claro e a coisa ficaria limpa. Da mesma forma que se eu souber que tá rolando uma pesquisa, por exemplo, aqui na Paulista, eu posso colocar no grupo dos meus amigos de partido e falar, passa por aqui que estão fazendo pesquisa aqui. Não funciona. Se não tiver dentro da amostragem dele, você não vai conseguir responder a pergunta. Isso aí não existe. Tudo bem. Se dentro da ciência estatística tiver tudo ok... Mas o que eu fico incomodado é o seguinte, o pessoal pede para boicotar a pesquisa e ao mesmo tempo quer criminalizar a pesquisa. O crime não está na pesquisa, o crime está em que pede para boicotar a pesquisa. Eu não sei, eu não vejo uma alhação. Mário Frias pediu. Mário Frias falou. Eu acabei de falar que eu sou a favor. Eu já boicotei diversas pesquisas na minha vida. Através de vias legais. Ele quer que as pessoas não parem de respondam. responder. Quem vota no Bolsonaro Isso, e qual é o problema disso? Vai não faz desvirtuar parte da democracia você incitar essa questão, essa dúvida. Aí o erro de quem o erro, Pedro? O erro nesse caso de quem? Então, mas ele não. Mas as pessoas. Ou subjetivamente da pessoa as pesquisas, Felipe. Essas pesquisas foram antes mas, disso aí. meus queridos, a questão aqui da notícia é a seguinte. Quem não deve, não tem.